Pessoal, essa dica, mais do que todo mundo, é um pouco impossível, porque é transporte público com preço acessível e abrangendo vários pontos da cidade. E aqui é um exemplo muito bom, porque a gente tem bicicleta, metrô, ônibus, trem, 2 linhas de trem, inclusive, bem do jeito Berlim. Underground, grafites por toda parte, é arte, é transporte público. Vem comigo, é de todo mundo. Gente, eu sou a Gabi Richard Furst e falou em locomoção é comigo mesmo. Esse vídeo, inclusive, foi uma dica, depois eu gravar sobre os pontos positivos na Alemanha. Vocês mandaram a sugestão e tá eu aqui, olha, já falando sobre transporte público. Já usei muito na vida, adoro, porque aqui na Europa tem essa facilidade, né, da locomoção. O transporte te leva realmente para vários pontos da cidade. Essa aqui é uma estação de trem, um trem de superfície e um trem também que abrange os pontos fora da cidade de Berlim. Ele vai para outros pontos da cidade, cidades aqui do redor, etc. Acabou de chegar um, ó, aqui, e isso já mostra para a gente um ponto muito importante. Você tem que saber, óbvio, o endereço que você está indo, claro, mas você tem que saber para onde esse trem vai. Um exemplo geral, você está no centro de São Paulo, quer ir para o Pacaembu, você tem que pegar um ônibus que vai estar escrito Pacaembu, que é o seu destino, né? Então ali, por exemplo, está escrito Wannsee, né? É um trem que está indo para o sul de Berlim. Aqui está indo para o sul, aqui está indo para o norte. Primeiro você tem que saber para qual lugar esse trem está indo. Tchau, gente! Você tem que pegar o endereço, né, que você está indo, óbvio, mas saber a direção do trem para você se locomover do lado da plataforma. Qual lado eu tenho que ir? Wannsee ou a outra direção? Que eu não sei qual é, mas caso, né, eu esteja indo para algum lugar específico, Potsdamer Platz, por exemplo, eu vou pegar desse lado. E é muito fácil, porque você pega P-O-T-S-M-E-R, Potsdamer, né, e vê juntinho, assim, não precisa saber o idioma. Todo lugar tem um sistema diferente, mas tem uma forma que ela vale para todos os lugares. Olha, muito importante, esse mapa parece que a gente vai se perder, né, de tanta informação, mas calma, 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 você só está em uma dessas linhas e o primeiro ponto é comprar o ticket. Parece que a gente vai se perder em tanta informação e principalmente porque está em alemão. O que acontece, principalmente em capitais assim europeias, é a opção de vários idiomas diferentes. Aqui a gente tem alemão, inglês, francês, polonês, espanhol e turco. Então você pode escolher. Vamos colocar aqui, por exemplo, espanhol, bilhetes para bicicletas. Olha, então tem uma facilidade, já melhorou um pouquinho, né? Berlim AB, Berlim BC, Berlim ABC. Isso é complicado. Isso é realmente complicado porque cada cidade tem o seu sistema. Mas é porque a cidade ela é dividida em círculos. A A seria a parte central, B seria essa. Alguns usam também a questão de 1, 2, 3, 4, 5. Quanto mais central, o número menor. Quanto mais distante do centro, aí o número fica maior. Isso depende de cada lugar. Mas geralmente quando a gente visita uma cidade, a gente acaba ficando mais na área central ou em bairros específicos. Por falar em metrô, tá chegando mais um, que na verdade aqui é trem. Qual que é essa diferença? De novo para falar, trem é de superfície, né? Ele fica, ó, ali já em outra direção, né? E, pelo menos aqui na Alemanha, em outros lugares, a gente não tem roletas. Presta atenção, não tem catraca, não tem essa observação. O importante é comprar o ticket aqui e quando entrar, né, antes de entrar, validar o ticket nessa maquininha, ou seja, colocar aqui, né, para ser válido e manter esse ticket. Ele vale por 2 horas. Cada cidade tem o seu sistema. Algumas são 4 horas, outras você pode utilizar só uma vez. Algumas outras cidades você tem que estar com o ticket depois, quando sair, passar de novo na roleta. Não é o caso aqui
do sistema da Alemanha, né? Berlim a gente não tem catraca. E se tiver de bicicleta, observar também, porque alguns vagões têm um desenho da bicicleta para utilizar, né? Que pode entrar com a bicicleta, né? Algumas regras, algumas leis, eles colocam também sempre adesivado. Então, gente, é uma questão imagética, assim, você tem que ir muito também na questão das placas, das identificações, está aberto, né? Porque hoje em dia, além do nome, eles usam também o desenho. Então, assim, fica muito fácil. Uma vez uma amiga me disse, estava visitando a Europa, eu vou chegar lá na estação, vou ficar perdida. Falei, amada, a gente também se perde. Né? As estações elas são muito complexas, né? Aqui a gente, por exemplo, tem 3 estações aqui perto com o mesmo nome, né? A gente tem Yorkstrasse, que é essa linha, a Yorkstrasse estação de metrô e a Yorkstrasse, que é uma outra linha de trem. Então, assim, cada cidade utiliza seu símbolo. Aqui tem um exemplo muito bom, que é, pelo menos em Berlim, né? Metrô quer dizer Untergrund, né? Embaixo da terra. Então é um U, né? S é a linha que a gente está. E aqui tem 2 linhas, S2 e S25, que quer dizer superfície ou suburbano ou o que for, S, né? E além disso a gente tem ônibus. É uma linha de acesso também, de acessibilidade, e tem elevador, que muitas estações aqui não tem elevador. Quando você está com mala ou está com bicicleta muito pesada, etc., essa informação também vale muito. Então, cada cidade vai ter o seu esquema, mas alguns são universais. Mas vamos voltar à questão de comprar o bilhete, que eu acho que é algo muito importante. Primeiro, gasto, né? Como economizar? Toda cidade tem um sistema que faz com que você economize um pouco mais. Aqui em Berlim, se você comprar 4 tickets de uma vez, você economiza, sempre. Isso é algo que a cidade vai mantendo. Então você vem e compra, procura aqui a opção de 4 tickets. Berlim AB, que é a região central. Aí aqui eles falam, você quer só um ticket? Você quer um ticket de 24 horas? Você quer comprar 4 tickets de uma vez só? Então tem tudo escrito aqui. Aí eu vou clicar em comprar 4 vezes. Aparece o preço, no caso hoje custa R$ 9,40, e vou em pagar. O pagamento pode ser feito, isso é muito importante antes de você comprar. Não venha com pressa, tá, gente? Você pode comprar com moedas, você pode pagar também com cartão e você nessa máquina também pode utilizar notas. Geralmente, quando a gente vem aqui em pagar, vamos ver se vai funcionar com as minhas luvas, eles mostram quais são os tipos de moedas aceitos. Aqui aqui eles não vão aceitar notas de 100 e de 50, por exemplo, mas vão aceitar de 20, de 10 e de 5. Além disso, cartão e todos os tipos de moeda, de 5 centavos até de 2 euros. Então, todos os tipos de moedas são aceitos aqui. O ticket, ele cai bem aqui embaixo, né? Ele cai aqui, assim como o troco também. Cada máquina é diferente, mas o sistema é mais ou menos esse parecido, tá? Então, é realmente isso. Gente, isso do idioma, assim, ajuda demais, demais, demais. Eu acho que não tem segredo. Tem aqui várias opções, a gente fica meio perdida, mas é ir direto ao assunto. A gente quer Berlim Central, A, B. Se eu quero para bicicleta, vai ter opção para bicicleta. Tem várias outras questões aí. E tem também, geralmente, o que algumas cidades fazem, é a combinação para turistas. Quando você visita a cidade por 5 dias, você pagar um valor X para usar o metrô e tudo mais por todo esse tempo. Parece complicado, mas, gente, é aquela questão do alvo. Qual lugar que você está indo? É saindo de São Paulo Centro, indo para o Pacaembu? Então, concentra na informação, tente achar essa palavra em algum lugar, vai seguindo, vai na proteção, vai no feeling e vai na placa. Essa é a mais importante. Essa linha aqui, justamente que a gente está, é essa rosinha, que é essa aqui bem grande. Então ela faz isso e ela vai também em outra direção ao norte de Berlim, Então sempre vai aparecer, no metrô, Oranienburg, no trem, né? Oranienburg ou Wannsee. A gente viu essa informação na frente do trem. Por exemplo, agora eu acho que está chegando um,
para Vanzeen, né? Ó, Vanzeen aqui e Vanzeen também lá na frente. Alguns eles não vão até a parada final, mas esse aqui coincidiu de realmente ir para Vanzeen. Tá vendo? Nada de roleta, que já eu acho que é um avanço muito grande, né? E aí o que acontece? A fiscalização, ela chega e aí você tem que estar com o ticket validado no bolso com você para comprovar que você pagou essa passagem. Então, muito, muito, muito importante. Olha, ninguém passando pela roleta. Eu acho isso um avanço bem legal. Ah, uma coisa que eu acabei de lembrar aqui, né? Essas mensagens. Tem hora que nem a gente também consegue entender. Então, assim, vai no feeling, veja também o que a outra pessoa está fazendo, sabe? Vai na... O homem falou assim, né? Tem hora que é meio realmente complicado. Mas transporte público funcionando e abrangendo, eu acho que assim, faz parte de uma viagem à Europa e da vivência aqui, explorar essa questão do transporte público. Olha, agora que a gente já conheceu uma estação de trem, como mais ou menos funciona, o metrô, a única diferença é que ele é muito embaixo da terra, né? Então a gente tem que descer, mas tem metrô também na parte de cima, não quer dizer que tem que ser só. Então aqui a gente tem Yorkstraße, geralmente nas outras capitais europeias também há uma distinção de cor, né? O metrô aqui no caso em Berlim ele é azul e o trem ele é verde. Então aqui a gente tem, olha, a favor do meio ambiente. A escada só funciona quando a gente está usando, isso é muito bom, né? E a estação está razoavelmente vazia porque é uma estação, um acesso novo aqui da estação. Ele ainda está em obras e está tudo bem novinho, ó, está tudo limpinho. Sempre vem um vento, gente, frio, por causa da movimentação dos trens aqui dentro dos túneis. Então aqui dentro da estação, essa estação é razoavelmente fácil porque ela é só uma linha de metrô, a linha U7, a linha 7, que passa aqui. Então, assim, não é muito complicada, né? Assim, não tem essa complicação tão grande de se perder quando tem duas linhas se cruzando. Esse é o problema para muita gente, quando tem que descer e trocar de linha, né? Aí aquela dica de sempre, eu vou repetir. Atenção em qual direção o trem está indo. Essa estação Yorkstraße, ela está em reformas, então tá tudo desse jeito que vocês estão vendo, né? A vida é um processo. E aqui a gente tem uma tabela, estamos em Yorkstraße, o que está mais colorido é onde, desse lado da plataforma, o trem vai me levar. Então aqui está indo para Rudow, que é essa plataforma do lado de cá, e geralmente tem um lugar do anúncio falando há quanto tempo o metrô vai passar. Em Moscou, por exemplo, eles falam há quanto tempo passou o último trem, né? Mas aqui em Berlim eles falam quanto vai passar o próximo, né? Porque lá em Moscou, por exemplo, acabou de passar um a 5 minutos. Como o metrô é de 5 em 5 minutos, então daqui a 5 minutos vai ter um de novo. Aqui geralmente são 8 minutos, 6 minutos que passa, que é o intervalo entre um metrô e outro. O metrô, ele funciona muito mais, tem muito mais metrôs do que trem, na verdade. Aqui tem um movimento muito grande. Então, acabou de passar um, já chegaram novas pessoas agora para pegar já o próximo. Então, do outro lado, na outra plataforma, na outra direção. E aí vai esse movimento. Entra e tente saber para que lado vai o seu metrô. A gente vai sair na rua. Ela acabou de falar que a porta abre do outro lado que a gente entrou, do lado esquerdo. Ó, aqui também tem um complexo de pontos de ônibus. Tem um ponto de ônibus ali e vai ter um outro ponto de ônibus mais lá para frente, com outro acesso à linha de metrô. E lá também é um acesso para o metrô. Uma outra estação de metrô também está ali. E a outra que a gente foi de metrô, de trem, né? É lá do outro lado. É uma loucura. É metrô, é ônibus, tá misturando o negócio todo.
Eu acho que o mais importante também com o ônibus é saber o destino que o ônibus está indo. Gente, parece meio trouxa, né? Que eu fui gravar esse vídeo só para falar para vocês, gente, presta atenção onde que o metrô está indo, onde que o ônibus está indo. Mas é um segredo que salva muito, até para identificar naquele emaranhado de linhas que é a direção ali, a coordenação de linhas do sistema de transporte público. É muita coisa. Gente, é nessa boa companhia do trem, metrô e ônibus que eu vou me despedir de vocês. O ônibus não tem segredo, é só mesmo um ponto de ônibus normal, né? Não se vende tickets aqui em Berlim, não tem máquina para comprar tickets, você compra com o motorista diretamente ou pode comprar também o sistema integrado lá na estação de metrô ou na estação de ônibus, ele também é aceito. Sempre o ticket dentro do bolso, para se chegar à fiscalização você não ter que pagar uma multa de 60 euros pelo menos por não estar com o ticket em mãos. Olha, ela acabou de chegar, gracinha demais, com gente em cima e embaixo. É o sistema de transporte aqui de Berlim que funciona e te leva para todos os lados, inclusive aeroporto, estação central, vários pontos da cidade, todos cobertos por esse serviço de metrô. Eu acabo indo muitas vezes de bicicleta, mas essa já é uma outra história e já vale um outro vídeo de todo mundo. Até a próxima, se embarque nessa, olha só. Gente, para tudo, porque antes eu quero pedir para você para deixar aquele like, mandar para os amigos, acionar aqui as notificações, se inscrever se já não se inscreveu nesse vídeo, porque ajuda demais, você não tem noção. Não perca o trem.